Queria agora abrir uma reportagem hoje do nosso All Prime que tem a ver com Guilherme Boulos e a esposa dele. Está na nossa página aqui do UOL, uma reportagem dizendo que a mulher de Guilherme Boulos, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, descumpriu regras numa compra de um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Quem vai contar essa história pra gente, na verdade, é a repórter que assina essa reportagem do All Prime, a Adriana Ferraz, que já está conosco ao vivo aqui no nosso All News para trazer mais detalhes a respeito dessa reportagem. Olá, Adriana. Bom dia, seja Olá, bem-vinda aqui ao nosso programa. olá, bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Vamos lá, qual é a notícia em si aí? O que teve de irregularidade que foi verificada na apuração nessa compra de imóvel da mulher de Guilherme Boulos? Olha só, toda moradia social, né, uma habitação financiada pelo governo federal, pelo governo estadual, para moradia, ele tem uso exclusivo para moradia. O que a gente apurou nessa matéria é que a Natália Zermeta, que é a mulher de Guilherme Boulos, o deputado e candidato aqui em São Paulo, ela adquiriu um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, é esse prédio que a gente está vendo aí em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, um condomínio que foi finalizado em 2014, 2015, só que ela, diferentemente do que as regras prevêem, ela nunca morou neste imóvel. Então, essa é a primeira regra quebrada. Qualquer habitação com subsídio do governo, né, as prestações são muito baixas. Natália pagou R$ 35 por esse apartamento, 120 parcelas fixas de R$ 35. E justamente esse valor pequeno para atender quem mais precisa, né? Quem não tem moradia e por isso recebe esse apoio do governo exclusivamente para morar. Não é possível alugar, não é possível vender e nem ceder, como foi o caso, Fabiola, que Natália nos contou, que cedeu para outra pessoa nesse período, porque ela já tinha com quem morar, já tinha um local para morar, que inclusive é a casa que eles moram até hoje ali no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Olha, é muito interessante a reportagem, porque há um descumprimento eloquente de regras, como você realçou, né? Não se pode comprar uma casa com subsídio destinada a pessoas de baixíssima renda e depois ceder o imóvel, alugar, e fica a impressão de que estamos falando de um negócio de 2015, portanto, já lá se vão 9 anos. E fica a impressão de que a Natália Zermeta, ela tenta fazer crer que durante todo esse período se esforça para fazer uma benemerência, ceder o imóvel a uma outra pessoa, esta sim, necessitada, esta sim, uma sem-teto, né? É convincente esse argumento? Ou em algum momento ela percebeu que aquilo seria muito constrangedor e aí construiu este argumento? E agora, na hora da campanha, aparece esse argumento que parece meio inverossímil, né? Lá de 2015, será que ela está há 9 anos tentando praticar esta benemerência? E não teria sido o caso lá na origem de já colocar na fila esta pessoa que de fato necessita? Você se convenceu de que tem coisa esquisita, que tem angu nesse caroço? O Olha só, caroço nesse angu. tem uma quebra de regra dupla aí, Josias, porque ela tinha direito, como qualquer outro beneficiário naquela época, de transferir o imóvel. Mas a regra tinha, a Caixa tinha regras para isso, né? Você poderia, olha, eu comprei o imóvel, no caso dela, foi em 2013 que ela assinou o financiamento, e a Caixa deu a ela, como a qualquer outro comprador ali, um prazo de quase 2 anos. Ela podia transferir esse imóvel até setembro de 2015. E nós apuramos e confirmamos com ele que nesse período isso não foi feito, ela não seguiu mais essa regra que era o prazo previsto para a transferência. Após esse período, 2015, realmente ela não poderia mais transferir, porque a própria Caixa determina que depois desse prazo, só com um apartamento quitado. E o apartamento foi quitado só no ano passado. Então, quer dizer, ela deixou passar. Em primeiro lugar, ela assinou o financiamento em 2013, já tendo onde morar. Começa aí, né? Acho que ela já percebeu que tinha onde morar, não precisava do apartamento, poderia já
não ter firmado esse compromisso. Ela firmou. Depois, ela perdeu esse prazo de transferência em 2015, e aí sim ela seguiu o prazo final de quitação do imóvel, quitou o imóvel, a gente até foi atrás desse documento, e depois de quitado o imóvel, ela faz uma doação formal em escritura, a gente tem a matrícula também, essa doação em junho deste ano, para essa mulher que, segundo a assessoria de Guilherme Boulos, morou lá desde o início. Então, ela descumpriu duas regras. A primeira, de comprar um apartamento que não é para moradia da sua família, e a segunda, de não transferir no prazo determinado pela Caixa. E o que ela argumenta para a gente é que ela tentou fazer essa transferência em 2017, ou seja, 2 anos depois do prazo, e, assim, fica difícil da gente, não é questão de acreditar ou não, ela deveria saber das regras, porque a Natália Zermeta, além de compradora, gente, ela era responsável financeira pela associação do MTST, que fez o financiamento com a Caixa. Ela estava nas duas pontas, ela era compradora de um lado e responsável financeira pelo projeto do outro. Não é possível que ela não soubesse das regras, Josias, ela deveria saber, né? Ela assina pela entidade. Adriana, obrigada pela participação aqui. Para quem quiser a reportagem completa, com todos os dados e a apuração da Adriana, já está na nossa página do UOL, está entre as mais lidas nessa manhã de quinta-feira. Até uma próxima, Adriana. Obrigada, tchau, 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 gente. tchau. Vamos lá, Sakamoto, a gente está até acompanhando, claro que tem um impacto político disso, né? Uma notícia como essa. Guilherme Boulos tem um histórico de luta por moradia popular, e aí vem o caso aí da mulher dele ter conseguido entrar no programa e, né, pegar esse imóvel, doar, eles até utilizam isso. Você vê algum impacto político disso para Boulos? É algo que pode ser considerado irregular? Isso pode prejudicar a campanha de Boulos? Vê algum tipo de irregularidade por parte da advogada, da esposa de Boulos a fazer isso? Então, Fabiola, acho que começando falando, é claro que toda matéria que trata de personagens públicos são de interesse público, precisa ser dada, né? Eu acho que é importante o trabalho jornalístico nesse sentido. Agora, eu acho só que tipo tem que ponderar, na verdade, o tamanho da história, até porque, né, pelo que eu entendi, li a matéria agora de manhã, né? Primeiro, tem esse prazo da Caixa Econômica Federal de 2015 até 2024 que a pessoa tem que terminar de quitar a residência para poder obter uma transferência. Antes disso, pelo que também entendi da própria matéria, né, você tinha a família num imóvel que era alugado, tentando conseguir o seu imóvel definitivo e que esperando a entrega das chaves para conseguir para conseguir mudar. Só que aí eu também, no momento da entrega das chaves, pelo que eu entendi pela essa sequência de tempo, no momento de entrega de chaves, já não era mais possível, né? No momento da assinatura do contrato, sim, mas no momento de entrega de chaves já não era mais possível fazer essa transferência, tendo que esperar o fim do financiamento e daí a transferência. Eu acho que o que a gente deveria aproveitar essa discussão para fazer é fazer um debate a respeito das regras do Minha Casa Minha Vida de uma maneira geral, com relação à transferência, com relação a inquilino, com relação a locatário, porque o processo, na verdade, também se mostra por demais engessado. É claro que se pode, tipo, eu acho que é super saudável que fazer questionamentos, né? Tanto a companheira do Guilherme Boulos quanto o Guilherme Boulos, dada a presença deles no movimento de sem teto, né? Tudo isso mais, e do trabalho que eles têm, inclusive o próprio empreendimento, né? Foi uma conquista do movimento, né? Da associação do movimento. Agora, eu só acho que, na verdade, o que está constatado aqui são irregularidades, mas não são nada criminoso, não parece nada intencional com o sentido de fazer cascalho, de fazer dinheiro, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, o que a gente vê no Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que tem a irregularidade, precisa ser dada, precisa ser questionada por conta da presença dos dois no MTST.
né? Precisa ser discutido, inclusive, regras da Caixa. Eu acho que não faz sentido nenhum que durante todo o processo de financiamento a Caixa impeça que essa transferência de imóvel, transferência da dívida para outra pessoa, e aí a pessoa, a Caixa mesmo pode indicar, ou o movimento pode indicar de acordo com as regras para ocupação daquele imóvel, mas não faz sentido uma regra como essa, né? Acaba gerando uma situação que só agora houve essa transferência, né? Agora, eu só acho que não é uma situação que se compare, porque precisa tomar cuidado também, e aí eu acho que eu já falei disso numa matéria sobre o Nunes, então eu não posso se acusar, Sakamoto de esquerda. Não, não é isso. Eu falei a mesma coisa, eu defendi o Nunes aqui para uma matéria de tomar o cuidado da gente só, eu acho, repito o que eu falei no começo, a matéria, fazer matéria é importante. O que a gente precisa tomar cuidado, que não é uma coisa que o UOL está fazendo, de maneira alguma, nem ninguém do UOL, mas é que as redes já começaram a fazer o quê? Falsa equivalência. Sabe? Falar assim, olha, tá vendo? Isso aqui é igual tipo, o pessoal tá falando isso e o Marçal, e o Bolso tá querendo acusar o Marçal de que foi condenado por fraude, né? Eu repito, as informações estão aí, precisam ser dadas. Agora, a gente também precisa alertar a audiência, porque muita gente, inclusive, terceirizou a capacidade de reflexão, que uma coisa não significa que é igual à outra. A coisa é uma irregularidade que precisa ser sanada, que precisa ser divulgada com relação a contrato. A outra, né, é uma situação em que você tem alguém condenado por fraude a 4 anos de cadeia e depois só não foi preso porque o crime prescreveu. Resumir isso tudo que você está falando, dando a entender um pouco que é o oposto de alguns outros casos envolvendo políticos. Num caso como esse, pode até ter tido algum tipo de irregularidade burocrática aí, mas não é algo imoral, você diria, é isso? Por exemplo, o fato de ela. A gente está falando de um imóvel de 50 metros quadrados, né? Não teve nenhum ganho de dinheiro, quer dizer, não é algo que afeta a moral, inclusive, de Boulos e da esposa, É o da seguinte, família, do que comportamento afeta. deles. Ah. Então, mas esse é o grande problema, Fabiola, que eu acho que essa é a questão. Existem fatos, né? Existem irregularidades lá, né? E como existem irregularidades cometidas por vários políticos que precisam ser faladas e discutidas em público. O que, na verdade, gera um impacto à imagem de um político, né, não é apenas o fato em si. Porque tem muita reportagem extremamente boa, produzida pelo UOL, produzida pela Folha, produzida pela Globo, produzida por veículos independentes e alternativos, que é dada e ninguém repercute por uma série de razões. Não é que a matéria estava ruim, ela simplesmente não repercutiu. Né, por uma série de razões. Às vezes é o interesse, às vezes pega gente poderosa demais, às vezes não estava surfando porque estava no meio da Olimpíada. Tem uma série de razões de uma matéria de denúncia não repercutir. Isso acontece. Não significa que a matéria que não repercute não é boa. Agora, o que acontece é que no meio de um processo eleitoral, quando uma matéria cai, por mais boa intenção que tenha a produção da matéria e tudo isso mais, e eu acho que todos nós, como jornalistas de política, já acabamos nos defrontando com essa discussão e tudo isso mais, muitas vezes ela queima que nem um rastilho de pólvora exatamente porque ela é apropriada pelos adversários. A grande discussão do jornalismo é divulga-se ou não divulga-se. Na minha avaliação, tem que divulgar sempre. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem que entender e separar as coisas. Às vezes, alguma matéria ganha um rastilho de pólvora e torna-se mega forte, e ganha o mundo devido ao poder da matéria, a força, a potência da matéria, mais a capacidade a situação em que ela está inserida, o contexto, o meio momento em que ela está inserido. Da outra forma, é quando ela é apropriada também por adversários e acaba ganhando um tamanho muito maior do que ela realmente é. Eu estou com isso dizendo que, tipo, mas então o jornalista tem que esconder. O jornalista tem que esconder nada, gente. O jornalista tem que divulgar. É só que a gente tem que também ter a devida proporção de que certas coisas ganham um tamanho maior e viram crimes e vai pedir condenação e prisão da esposa do Bolso, como eu já vi na rede social acontecendo, pedindo a prisão dela, a condenação em prisão e a impugnação da campanha do Guilherme Boulos por causa disso, que é um exagero completo. Que é um exagero completo. Sabe? Então, eu acho só que a gente tem que só tomar cuidado, porque uma coisa é a potência da matéria em si, né? E a outra coisa é o uso que se faz nas redes sociais. Eu queria até começar perguntando ao Josias, não tanto sobre o papel aí da reportagem em si, mas
o fato em si, né? Como é que você vê algo assim, Josias, que nem a Adriana estava nos contando, né? O fato da mulher de bolos descumprir regras que estão ali estabelecidas pelo banco da Caixa, né? Na compra do imóvel de um programa de moradia popular, eles que são ligados a esse movimento. Você vê aí irregularidades, acha isso grave? Isso pode pesar contra Boulos? Do ponto de vista político, não tenho nenhuma dúvida, né? E um político que entra numa campanha, ele sabe que vai ter a vida virada do avesso. Então, quem tem calos não deveria entrar em apertos. O Boulos entrou nessa campanha sabendo que isso ocorreria, né? E eu vejo aqui uma oportunidade para comparar o Guilherme Boulos com o próprio Guilherme Boulos. Não precisa comparar com outros. A notícia sobre o imóvel do Minha Casa Minha Vida encosta a família Boulos num episódio que não orna com a imagem que o candidato vende de si mesmo. Esse é o ponto. Então, o prejuízo é inquestionável, o prejuízo político, né? E em política, tudo que precisa ser explicado não é bom. E aqui a explicação, a explicação exigida, ela é muito difícil de ser fornecida, porque nós estamos falando da mulher do antigo líder do movimento dos sem-teto. E ela ocupava nesse movimento, ela era responsável no movimento pelo setor financeiro. O movimento obtém a prerrogativa de pressiona pela moradia popular, dispõe da prerrogativa de indicar, apontar pessoas para ocupar imóveis do Minha Casa Minha Vida. A mulher do Guilherme Boulos, a Natália Zermeta, dispondo de um teto, ela entra na fila e obtém um imóvel. Ela não precisava desse imóvel. Não sei nem se ela era elegível, se ela era uma pessoa com renda tão michuruca que justificasse a inclusão dela como beneficiária desse programa de casas populares. Aí ela cede o imóvel. Estamos falando, isso aconteceu em 2013. Nós estamos em 2024. Então a explicação que sobreveio por hora é a de que, não, ela cedeu, mas na verdade ela queria fazer uma doação a essa pessoa. Por que não botou então a pessoa na fila, ela própria? Por que ela tem que servir de intermediária para uma doação? Ela claramente não precisava daquele imóvel. Então, por que não colocou a pessoa que realmente precisava como beneficiária para receber este imóvel, né? Aí se alega que, tendo perdido o prazo para transferência, que era lá em 2015, tentou fazer uma doação em 2017, não conseguiu, aí quita o imóvel e formaliza a doação. Agora, neste ano eleitoral, em junho, agora, 2 meses, sabendo que o marido ia concorrer, que isso poderia vir à tona, aí fez-se finalmente a doação, a transferência do imóvel. Ora, não é plausível, sabe? É desrespeitar a inteligência alheia. Então, não deveria ter se candidatado ao imóvel, não deveria ter recebido o imóvel, não deveria ter cedido o imóvel contra as regras do programa. Então, olha, realmente é um episódio constrangedor, tão constrangedor quanto aquele relatório que o Guilherme Boulos apresentou no Conselho de Ética da Câmara, livrando a cara do André Janones, partidário da candidatura do Lula em 2022, num caso de rachadinha. Ali também já foi algo constrangedor, que está sendo agora utilizado contra o Guilherme Boulos na campanha. Este episódio, claro que vai ser também utilizado contra ele. Então, não é possível considerar como normal algo que é absolutamente anormal, de ponta a ponta. E aí não cabe realmente comparar em termos de gravidade, isso aqui é mais grave ou menos grave do que isso ou aquilo. Insisto, aqui basta comparar o Boulos consigo mesmo, comparar o Boulos, este episódio, à luz desse episódio, comparar o Boulos com o que ele vende, a imagem que ele vende de si mesmo, né? E, de fato, esse episódio não orna com essa imagem e exige explicações. E
espera-se que ele tenha explicações melhores do que as que vieram a público por hora. Agora, que o episódio é constrangedor, traz um prejuízo político muito grande, que vai ser explorado durante a campanha, quanto a isso, não resta a menor dúvida, Fabiola. A gente até convidou a própria Natália a conceder a entrevista aqui pra gente, para explicar isso, né? Porque eu acho que nesse ponto que você está falando, é preciso uma explicação, inclusive dela e da campanha de Boulos, né? Isso tá até na reportagem. A assessoria de imprensa de Boulos afirmou que a Natália cedeu o imóvel ao movimento dos trabalhadores sem teto ainda em 2013, quando foi aprovado o financiamento. De acordo com a assessoria do deputado, a Solange sempre viveu no imóvel e assumiu o pagamento das parcelas de R$ 35. O UOL pediu a documentação de transferência da dívida, mas nem a assessoria de Boulos, nem do MTST enviaram até o momento. Solange não quis conversar com a imprensa a respeito desse episódio. E a gente segue aberto aí para ouvir também a Natália e o Boulos a respeito dessa reportagem publicada hoje na nossa página do UOL. 12:01.